curva de Laffer, já ouviu falar? A curva de Laffer é uma métrica que serve para os governos traçar um paralelo de quanto vale a pena, até quando vale a pena aumentar os impostos. Quando deixa de ser viável aumentar os impostos, né? Ou seja, serve para traçar um paralelo, uma correlação entre aumento dos impostos, aumento da receita, funcionamento saudável da economia. Beleza? Então, o que significa esse monte de números aqui nesse gráfico? Tá? Imagina num gráfico em que aqui você tem 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40%. Tudo isso aqui é imposto, certo? Isso aqui significa o seguinte: você vai aumentando os impostos, aumentando os impostos, certo? E ao mesmo tempo, você vai aumentando os impostos e ao mesmo tempo aumenta a receita, ou seja, aumenta os impostos e mesmo assim o governo continua arrecadando, vai aumentando a arrecadação da receita, certo? Da Receita Federal. Chega um ponto que o governo aumenta tanto os impostos que começa a acontecer uma estagnação da economia. Por quê? As operações econômicas deixam de ser viáveis. Por exemplo, as pessoas... Você vai aumentando o imposto. Aí a pessoa que vende aumenta o preço, né? Aí a pessoa que compra para de comprar. Aí começa a interferir na oferta e demanda, no livre mercado, na criação de empresa, na industrialização do país. Começa a interferir. Então acontece uma estagnação da economia, certo? Nesse momento você tem crescimento da economia, porque tanto o Estado está crescendo, quanto a economia, quanto o livre mercado. Nesse ponto que está o Brasil, mais ou menos, né? Claro que esses números aqui não são 100%, tá, galera? Você está tendo uma estagnação da economia. É um ponto que ninguém ganha, nem o Estado, ou seja, o Estado continua aumentando a arrecadação e o Estado continua aumentando os impostos, mas ele não consegue aumentar a arrecadação. E as pessoas começam a evadir as suas propriedades do país, começam a remover os seus bens, começam a proteger seus bens. A pessoa deixa de comprar para guardar, porque ela não sabe o que vai acontecer amanhã. As pessoas que têm várias empresas fecham algumas, entendeu? Para criar reservas. E mais para frente esse gráfico fica mais descendente ainda, que é o momento que você continua aumentando os impostos, e a receita começa a cair. Piora o gráfico, entendeu? Você aumenta os impostos e começa a cair a receita. Aí o governo entra aqui, a gente entra numa situação de recessão econômica, que o governo começa a criar dívidas com os rentistas de banco, começa a emitir títulos de fundos, de várias coisas, começa a criar dívidas, ou seja, dívidas da União, dívidas com os estados, dívida com os municípios, dívida com os rentistas de banco, ou seja, o governo começa a pegar dinheiro emprestado baseado numa previsão de receita futura que não vai acontecer. Então, em contrapartida, o mercado olha para isso e aumenta o quê? Os juros, entendeu? Ele empresta o dinheiro